tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, acolha os nossos corações para que possamos lograr êxito na busca de novos conhecimentos. No encontro de hoje, falaremos sobre raios vitais. Prosseguindo no nosso estudo, Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Reportando-nos aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Aqui ele está falando dos trabalhadores encarnados da mediunidade do grupo que eles estão indo visitar e fazer o estudo deles. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, desculpa, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Raios vitais? Redarguiu meu colega, faminto de esclarecimento. Bem, no Espiritismo, nós temos que os raios vitais não são um conceito doutrinário central codificado por Allan Kardec, mas eles aparecem em algumas literaturas como essa, agora, do André Luiz, e interpretações espiritualistas como uma forma de descrever emanações de energia fluídica ou vital que os espíritos com seres humanos ou seres humanos irradiam ou absorvem. Raios vitais seriam emanações do fluido vital ou fluido vitalizante, que é a energia
que anima os corpos vivos. Eles estariam relacionados ao perispírito, o envoltório semimaterial do espírito. A função desses raios, em termos gerais, seria transferir energia vital entre os seres. Durante os passes espíritas ou curas espirituais, os médiuns aplicadores irradiam seus próprios raios vitais, impregnados de intenções e fluidos vital sobre o paciente. É aquilo que nós chamamos de passe magnético. Esse fluido pode ser fortalecido ou complementado com o fluido dos espíritos superiores, quando há uma mistura dos dois, do magnético mais o dos espíritos superiores, nós chamamos de passe misto. André Luiz fala frequentemente em correntes de força, irradiações e centros vitais, popularmente conhecido como chakras. Já aí já vem de uma influência da literatura espiritualista, notadamente a oriental, ou indiana, melhor dizendo. O que pode ser entendido como algo semelhante aos raios vitais. Além de transferir energia vital entre os seres, outra função seria servir de canal para influências espirituais, positivas ou negativas. É aquilo que na mediunidade nós chamaríamos de contato, né? Quando o médium concentrado ele começa a captar as energias dos espíritos, né? Seriam os raios vitais dele se irmanando, vibrando na mesma frequência dos espíritos que vão, comunicantes, que vão passar a comunicação, como pode ser também aquelas influências, né? Em que a gente, num exemplo, estaria irritado e começa a dar brechas para a espiritualidade vingativa, inferiora, ou que gosta simplesmente de a brincalhona, né? As brincantes. Então, além de transferir energia vital, também de servir de canal para influências espirituais. Em obras como Missionários da Luz, e essa que a gente está estudando, dos domínios da mediunidade, descreve-se que os espíritos elevados emitem luz, ou, melhor falando, melhor dizendo, radiações visíveis aos clarividentes, o que muitos chamam de raios vitais. Então a gente observa que tem várias percepções e cada um, de acordo com a sua mediunidade, de acordo com a sua percepção, vai editando as denominações. Além de transferir energia vital e de servir de canal para as influências espirituais, temos também como função manifestar a saúde, no caso dos encarnados, né, que estão em plena forma física, a força, no caso dos idosos, quando já começa a saúde ficar mais frágil, ou a fragilidade espiritual do indivíduo, nos casos dos obsediados, né? Aqueles que os irmãos costumam ter uma influência maior, e aí a gente diria uma influência negativa, do caso da obsessão. Prosseguindo no nosso estudo, raios vitais? Redarguiu meu colega, faminto de esclarecimento. Sim, para maior limpidez da definição, chamemos-lhes raios ectoplásmicos, raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Esse modernos é em 1954.
Esses raios são peculiares a todos os seres vivos, e com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose, e é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados, que os favorecem, libertam essas energias com mais facilidade. Por isso que eu falei que ela implicaria no contato com a espiritualidade por meio da mediunidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as com frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano de vida lhes assinala. E aqui, pelo amor de Deus, eu peço aos irmãos o favor de não confundir as tarefas que o plano da vida lhes assinala com aquilo que a gente identifica em fatalidade ou destino. Porque pelo estudo da doutrina espírita, a gente sabe que fatalidade e destino não é bem a programação divina. O que nós temos no plano das reencarnações são as programações, programações espirituais, programação espiritual para cada um, onde nós vamos observar a absorção ou aproveitamento dos caracteres físicos. E quando eu falo aqui em caracteres físicos, não estou querendo me referenciar a cor dos olhos, ou o tamanho do nariz, ou o aspecto de ser louro, de ser azul, de ser amarelo. Não. Quando me refiro na programação espiritual aos caracteres físicos, são aqueles genes que vão dar à nossa personalidade a, a maior capacidade de percepção ou de habilidade, onde nas percepções, tem pessoas que se dão mais para as áreas humanas, outras para as áreas exatas, né? E nas habilidades, aquilo que cada um tem uma capacidade de desenvolver melhor do que a outra. Como, por exemplo, o entendimento, outro é mais para o estudo, outro é mais para observar, outro é mais para pesquisar. E tudo isso vem nos caracteres físicos, né? Nas capacidades que o corpo desenvolve. Se a gente observar dois irmãos gêmeos idênticos, fisicamente idênticos, a gente vai observar que os caracteres físicos são praticamente iguais no físico, mas as percepções de cada um deles são bem diferentes. As habilidades de um irmão para o outro é bem diferente. Então, quando a gente fala em caracteres físicos, são aqueles que dão as nossas capacidades cognitivas, né, de maior percepção ou de melhor habilidade, seja nesse campo, seja naquele outro campo. E, além dessa programação espiritual, vai ter também, somada a ela, o nosso livre-arbítrio, porque não adianta a gente ter a capacidade de diversas percepções, não adianta a gente ter variadas habilidades, se a gente não tem vontade, se a gente não tem aquilo como objetivo, se a gente não quer exercer aquilo. Às vezes, você, na sua programação espiritual, vem com o melhor médium possível. Toda a possibilidade de ser aquele médium fácil, que trabalha com tranquilidade. Mas, se o livre-arbítrio não lhe traz para isso, se a sua decisão não é trabalhar nesse campo, paciência. Vamos perder aquela oportunidade, daquela percepção, daquela extensão de habilidades, porque simplesmente foi decisão do irmão nessa encarnação. Então, programação espiritual, mas o livre-arbítrio que vai atender ao que o plano da vida nos assinar. E o otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com seu prodigioso campo de radiações.
No Espiritismo, especialmente conforme ensinado por Allan Kardec, ele fala muito do fluido cósmico universal. Ele não fala de raios vitais, de fluido vital, difícil. Ele fala mais no fluido cósmico universal, que é o elemento primordial da criação, o plasma divino, de onde tudo se origina, tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. Tudo que cerca, que a gente consegue perceber, se origina do fluido cósmico universal. Embora Kardec não estabeleça uma classificação rígida ou divisões oficiais do fluido cósmico universal, é importante a gente entender que a doutrina permite compreender algumas formas de manifestação ou derivações desse fluido. Essas divisões são formas que o fluido cósmico universal assume conforme a sua função e o seu grau de refinamento. Assim, vejamos as principais divisões do fluido cósmico universal. Nós temos o fluido espiritual, ou, para algumas correntes, fluido etéreo. Nós temos a matéria tangível, ou a matéria densa, o fluido vital, ou o princípio vital, o raio vital, para algumas outras correntes. Então, nós temos fluidos, como as principais divisões do fluido cósmico universal, o fluido espiritual, matéria tangível, fluido vital. Desses três, nós vamos partir para uma derivação de várias existências, com várias conceituações, várias designações. Aqui, para atender o nosso objetivo, ficaremos com esses três. O fluido vital, ou melhor, o fluido espiritual, é a primeira modificação do fluido cósmico universal. Ela constitui em si o ambiente do mundo espiritual. É invisível e sutil, perceptível apenas aos espíritos ou aqueles médios com a maior capacidade de sensibilidade, os médios sensitivos. Com ele, os espíritos agem com, com o fluido espiritual. Os espíritos agem, formam objetos, moldam paisagens do plano espiritual, ou seja, a ideoplastia. É aquilo que a gente observa no advindo das materializações e aquilo que se descreve nos livros a respeito das colônias espirituais. Aquelas colônias espirituais são montadas, são formadas a partir do fluido espiritual, que em si já é uma divisão do fluido cósmico universal. Matéria tangível ou matéria densa é o fluido cósmico universal em seu estado mais condensado. Ele origina todos os elementos físicos do universo, como os planetas, os corpos, os objetos, os astros. É o que os sentidos humanos percebem como matéria. É, na visão espírita, o fluido cósmico universal em vibração lenta, né? Bem condensado, e que vai permitir que nós percebamos a matéria em si. E, por último, o fluido vital, ou o princípio vital, ou o raio vital, derivado do fluido cósmico universal, é o que anima os seres vivos. Transmitido aos encarnados no nascimento, é esgotado por meio do desgaste natural da vida. Acabou o fluido vital, a vida, a gente desencarna. É o fluido que os médiuns manipulam nos passes magnéticos e curas espirituais. Fazendo aqui uma síntese de tudo isso que nós falamos, nós vamos ter das divisões principais do fluido cósmico universal, o fluido cósmico universal em si, o fluido espiritual, fluido vital e a matéria física. O fluido cósmico universal, ele é primordial, porque é dele que se origina tudo.
Ele é a matéria-prima do universo. Do fluido espiritual, ele é mais sutil. E é dele que se forma o mundo espiritual. Nós temos como exemplo as colônias espirituais. O próprio espírito é formado no fluido espiritual. Depois temos o fluido vital, que ele é intermediário. Está entre o mundo espiritual e entre a matéria física. É ele que sustenta a vida orgânica. Quando ele se esgota, a vida orgânica também se esgota. E a matéria física, que é o nível mais denso possível. E é ele que forma os corpos e os objetos materiais que a gente identifica aqui no plano material, aqui no plano dos encarnados. Continuando o texto, a ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação em setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamos-lo alegremente. Bem, mas e o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? Os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quanto nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Tenhamos a precisa coragem de eliminar, por nós mesmos, os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. Descerra, antes de tudo, as portas de tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. Lembremos, o sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e nem desdenha os vermes. Emmanuel. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos ficar por aqui. Se vocês gostaram, agradeçam ao Cristo e à nossa espiritualidade. E se houver possibilidade, considerem nos incluir nas suas orações. Não está sendo fácil, não. A interação de vocês também é muito importante para conosco. Se houver alguma necessidade, alguma correção, de alguma dúvida, por favor, nos procure nos canais de contato e nos dê retorno, se está sendo bem produzido ou se tem alguma coisa ainda a aprimorar. E com isto, nós agradecemos ao Cristo e até o próximo encontro. De nosso Pai, disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai, de nosso Pai.